Muito bem. Nosso encontro de hoje é para ser relativamente curto. Eu vou explicar para vocês o que é para fazer no relatório do experimento de ontem e já abrir o material para o experimento de amanhã. E vou tirar dúvidas se vocês tiverem. Então, a primeira coisa é para dar uma olhada nessa planilha que eu anexei desde ontem, que é a planilha que faz a análise dos dados. Então, se vocês olharam a referência que eu sugeri da teoria de análise de erros, o que está acontecendo aqui? Então, nós calculamos a partir dos pontos de x e de y, e do erro de y, nós calculamos o coeficiente angular, que é a inclinação da reta, e o coeficiente linear, que é onde a reta bate em direção ao zero, ao x igual a zero. E você consegue ver aqui nesse gráfico os nossos pontos com as respectivas barras de erro. Nesse gráfico aqui tem uma linha passando, mas essa linha ela não é confiável. Essa linha é uma linha chamada linha de tendência, que é um ajuste geométrico que o Excel faz, ignorando as barras de erro. Ela dá uma tendência geral dos dados, mas ela não te dá um resultado útil para nós, quando a gente faz física. Então, de onde vem esse resultado? Vem fazendo um ajuste via Qi quadrado, ou máxima verossimilhança, que é o nome correto, né? O Qi quadrado, ele é um caso específico desse método, que chama método da máxima verossimilhança, que é um método estatístico de ajuste de dados. Então, está tudo lá no livro. Do lado de cá, nós temos duas planilhas que está escrito não mexer, que é onde as contas são feitas. E se você ler lá o capítulo, você vai entender, você vai reconhecer esses símbolos aqui. E basicamente, a gente está calculando as somas parciais e substituindo nas equações para ter o A da reta, o B da reta e assim por diante. Erro de A, erro de B e a correlação. E esse daqui é só para a gente calcular a margem de erro. Então, isso aqui é uma planilha um pouco maior, que calcula essas duas faixas amarelas aqui em volta, que são o quanto que essa reta está errada para mais e para menos. Um fato curioso aqui, para chamar a atenção de vocês, é que nós estamos ajustando uma reta, procurando a reta que melhor se ajusta aos dados. Porém, a margem de erro para mais e para menos não são retas, elas são hipérboles, outra figura da geometria. O que isso significa? Aqui nesse gráfico não dá para ver, mas não dá para ver muito bem, mas dá para ver mais ou menos. Aqui no meio, se vocês repararem, as linhas amarelas estão bem pertinho da reta. É onde o erro é menor. Normalmente o erro é menor no centro de massa, por assim dizer, né? Na média dos nossos dados experimentais. Saindo muito longe disso, especificamente se você sai fora de onde você tinha dado, completamente fora, por exemplo, qual é a voltagem para uma corrente de 10 amperes? Eu não sei, eu não medi 10 amperes, medi até 5. Eu sei pela resistência elétrica quanto tem que ser. Mas a resistência eu também obtive por esse gráfico. Então, lembra que eu comentei com vocês na aula que se o resistor esquenta muito, a resistência pode mudar? Isso aqui é uma forma estatística de te dizer o seguinte, ó, se você tentar usar essa reta com essa margem de erro para fazer uma previsão a respeito de um valor que você não viu, dá para fazer. Você está assumindo que é uma reta, ok, dá para fazer. Porém, a margem de erro vai aumentar. E ela aumenta nessa forma de hipérbole. Então, ela abre muito rápido. Não dá para ver aqui no gráfico, que dá para ver que abriu um pouquinho só. Mas se eu pudesse... É que o Excel é péssimo para isso. Mas se eu pudesse dar um zoom, assim, olhar mais de longe esse gráfico, vocês veriam que essas curvas, elas abrem muito, assim. E chega um momento que você fala, pô, não estou prevendo mais nada. E é isso mesmo. É sempre assim. Sempre que você tem um conjunto de dados e você aplica um modelo neles para tentar prever algo fora do que você observou, isso se chama extrapolação. Essa extrapolação, ela tem uma margem de erro que cresce progressivamente. E a gente vê muito isso na previsão do tempo. Obviamente, quando você fala em previsão do tempo, você está falando de
prever algo que você não mediu, porque você quer prever o tempo amanhã, e você não mediu o tempo amanhã, você está medindo o tempo hoje, você mediu ontem, antes de ontem, você tem um histórico temporal, né, uma série temporal de dados climatológicos, mas você não quer saber o que aconteceu ontem, você já sabe, você quer saber o que vai acontecer amanhã. Então isso é uma extrapolação, usando um modelo, você extrapola baseado nos dados que você tem da série histórica até hoje. Então isso sempre vai ter um erro muito grande. E é por isso que você, quando você separa em clima e tempo, né, clima é global, tempo é local. Então, quando você separa em clima e tempo, você consegue prever o clima com bastante precisão, porque você tem muita informação, é um modelo global, você tem várias coisas que você pressupõe. Isso você consegue prever, às vezes até com dezenas, centenas de anos. Igual as pessoas fazem previsão de que até ano 2050, quantos graus a temperatura mundial vai subir. Isso é possível prever. Agora, em termos de tempo, se vai chover amanhã ou não, se vai ter um furacão ou não, né? Se vai nevar ou não, isso você só consegue saber com no máximo uns 3 dias de precisão. Porque é a história do erro hiperbólico. Se você pegar o que você sabe a vida inteira, até hoje, e fizer a pergunta, vai chover daqui 3 dias? Esse erro ele abre tanto, você fala assim, pode chover, pode não chover. Eu estou fazendo uma previsão, mas a previsão tem grande chance de estar errada. Então a gente vê isso aqui. E aí, então, voltando para a primeira página, onde você tem um resumo dos resultados. Você tem aquele mesmo gráfico de lá. Repare que aqui você tem o gráfico tão teórico, ajustado com as margens de erro, e aqui você tem os dados. Essa retinha vermelha daqui do meio não é essa retinha aqui. Elas são parecidas, mas não é a mesma. E aí, o que sai então do meu ajuste? Eu tenho, como eu falei, o coeficiente angular e o erro. E aqui quantos por cento o erro é. Como que eu interpreto isso? O coeficiente angular, lembra da lei de Ohm? Se esse modelo for a lei de Ohm, se eu interpretar essa reta como sendo a lei de Ohm, então ΔV igual a R vezes I. Então esse coeficiente angular é a resistência, R. Porém, vocês devem ter medido voltagem em volt e corrente em miliampere. Alguém pode ter feito diferente, pode ter medido em ampere. Mas eu estou vendo uns dados aqui, que inclusive eu acho que não são meus, eu acho que alguém editou a planilha. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas se você colocou em miliampere, o que acontece? Quando você tem volt dividido por miliampere, o mili embaixo vira quilo em cima. Então você tem quilo-ohm. Isso daqui já é 0,93 quilo-ohm. Nosso resistor é para ser cerca de 1 quilo-ohm. Então tá certo. Então tá aqui o coeficiente angular que dá a resistência em quilo-ohm, se você mediu em miliampere. Por outro lado, coeficiente linear, ele é quando essa linha vem em direção ao zero do x, aonde que bate em y. E nunca vai bater perfeitamente em zero, porque os dados têm um certo grau de aleatoriedade. Mas o mais importante é o seguinte, será que ele bateu em zero, próximo o suficiente de zero? E aí você olha para esse cara aqui, que é a margem de erro. Está vendo que a margem de erro de mais ou menos 0,15, quando eu aplico ela em cima do 0,06, englobo zero? Então, você não consegue... Qual é a interpretação? A interpretação é assim. Eu não consigo, a partir desses dados, desprovar a afirmação de que ele não passa pelo zero. Então, deve passar. Volta tudo. Ó, é uma ginástica mental, mas vocês precisam prestar atenção. É muito fácil cair no engano de falar assim, ó, 0,06 mais ou menos 0,15 engloba o zero, então passa pelo zero. Não. Não é assim que interpreta esse resultado. Você tem que pensar ao contrário, você tem que pensar assim, ó, se vamos supor que não passe pelo zero. Vamos fazer a suposição de que não passe pelo zero. Com esse valor de 0,06
que não passou pelo zero mesmo. E com essa margem de erro de 0,15, eu consigo derrubar essa afirmação de que não passa pelo zero? Ou o contrário, se você supor que passa pelo zero, eu consigo derrubar essa afirmação? Porque estatística é sempre assim. Você não prova algo. Você tenta derrubar uma afirmação e aí você pode ser bem sucedido ou falhar nisso. Então você constrói a sua afirmação e você vê se seu dado corrobora, se ele suporta essa afirmação. E nesse caso o dado está dizendo para mim, talvez até seja diferente de zero. Talvez não passe pelo zero isso daqui. Mas com o tanto de erro que eu obtive aqui, com essa margem de erro grande, eu não consigo distinguir se esse coeficiente linear é zero ou não. É essa a interpretação. E uma forma de você colocar isso é nessa forma de você falar assim, o dado em análise não consegue desprovar, ou a palavra correta é refutar, eu estou falando desprovar o tempo inteiro, que é para vocês pegarem o significado, mas o termo correto é refutar. O meu dado não consegue refutar a hipótese de que essa reta aqui não passa pelo zero. Então, ela pode passar como pode não passar. Mas dentro da precisão aqui eu não consigo saber a diferença. Eu não consigo refutar. Ok? É assim que a gente interpreta. Então deve ser ômico, né? Lembra que o propósito era esse? Era mostrar que era ômico. Para ser ômico tem que ser uma reta e tem que passar pelo zero. Não pode ser qualquer reta. Tem que ser uma reta que passa pelo zero. E a partir disso medir a resistência. Se não é ômico, não adianta medir resistência. Isso aqui é suficiente para dizer que é ômico? Não. Porque eu não falei nada ainda de ser uma boa reta. Como que a gente faz para saber se esse ajuste é uma boa reta? Em outras palavras, vamos colocar da mesma forma que a gente colocou o lance de passar pelo zero ou não. Eu, olhando para os meus dados, se eu supor que não é uma reta, suponha que não é uma reta. Eu estou vendo com o meu olho aqui que parece uma reta. Mas suponha que não seja. Suponha que, na verdade, em vez de uma reta, é uma parábola, mas é uma parábola bem plana, bem suave. Ou qualquer outra figura que você queira que não seja uma reta na sua cabeça. Eu consigo refutar essa afirmação? Suponha que não é uma reta. Meu dado consegue derrubar essa suposição? Não. Não consegue. Primeiro, porque os dados realmente parecem uma reta, visualmente, ok. No segundo, porque a margem de erro é grande. Então, aqui cabe uma reta, mas também cabe um monte de outra coisa que não seja uma reta, desde que seja razoavelmente plano. Então, como que eu dou um número para isso? Eu dou um número fazendo um teste de Q quadrado. Então, aqui nós temos o teste de Q quadrado, só que tem que tomar cuidado porque uma parte desse quadradinho aqui você tem que preencher na mão. Então, como que faz isso? Para cada um vai depender do número de pontos. E eu vou mostrar para vocês como fazer hoje. Ok? Então, isso daqui é um teste com um p-valor de 0,01, que é um p-valor bem restrito. E o que é um p-valor? Vocês já aprenderam em estatística o que é um p-valor? Alguém sabe? Quer levantar a mão para comentar? Quer me ajudar aqui? Eu não lembro não, professor. Não? Um p-valor é assim, ó. Ele é uma probabilidade, p de probabilidade, mas probabilidade de quê? Eu vou contar uma história para vocês. Imagina que eu entrei no laboratório e eu queria fazer a lei de Ohm, igual eu fiz, certo? E aí eu obtive essa reta. Parece uma reta. Tá dando hoje que isso aqui é uma reta. Pode ser outra coisa bem suave? Pode. Parece uma reta.
E aí eu tenho que pensar que esses dados eles têm barra de erro. Tá aqui as barras de erro deles, são gigantes. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. Será que todo mundo que pegasse a minha bancada, do jeito que eu montei, mesmo resistor, mesmo multímetro, tudo igual, será que todo mundo que fizesse esse experimento teria o mesmo valor? Não só o mesmo valor da resistência, o conjunto todo, o mesmo grupo de dados tomados? Não. Cada vez que você volta naquele valor da corrente, da voltagem para medir a corrente, vai dar um pouco diferente para pessoas diferentes, né? Você tem que mexer no potenciômetro, nunca mais vai parar no mesmo lugar. Então tem um monte de variáveis que você não controla. Até a temperatura do ar influencia. Que o resistor, a temperatura dele é um equilíbrio entre a corrente gerando calor dentro dele e o ar fora. Se o ar tá mais frio ou mais quente, esse equilíbrio muda. E aí muda a resistência também. Então você não sabe dessas coisas. O que é o p-valor? O p-valor ele é assim, ele é a probabilidade de você ter obtido esses dados aqui, não porque é uma reta, mas por mera coincidência. Então, eu escolho, antes de fazer meu teste, eu escolho qual é a probabilidade. Essa probabilidade ela é um corte. Eu falo assim, ó, eu vou considerar que é uma reta se, quando eu fizer a análise, quando eu fizer o meu teste, a chance de obter uma reta por coincidência, e não ser uma reta, portanto, ter sido coincidência, for de 1%, que é o valor que eu coloquei aqui, 0,01. Em estudos clínicos, por exemplo, é muito comum, teste de medicamento, de vacina, de terapias, né? É muito comum que isso daqui seja 0,05 e não 0,01, ou seja, 5%. Porque, em termos clínicos, né, depois de décadas de estudo, as pessoas concluíram que isso basta. Dizer que você obteve seus dados com 5% de chance de ser coincidência, ou seja, você tem 5% só de chance de fazer uma afirmação falsa. Isso basta para eles. Mas esse valor é seu, você põe quanto você quiser. Você pode pôr, como estava aqui antes, por exemplo, 0,1. Estou dizendo assim, se eu concluir que isso é uma reta, qual é a chance de eu estar errado na minha conclusão? É 0,01. É isso que você está falando. Só que você precisa pôr esse número antes. E não pode mudar mais depois. Porque existe um negócio chamado probabilidade condicional. Se eu mudo depois, então esse número não é mais esse. Por exemplo, se eu faço o teste, vamos fazer um exemplo aqui. Eu faço esse teste com 0,01. Vou mostrar qual é o teste. Vocês não sabem ainda, mas eu ponho de 0,01. E aí, minha reta é reprovada. Igual está escrito aqui. Alguém preencheu os dados. Tudo bem que precisa arrumar aqui. Alguém preencheu sem querer a minha planilha, em vez de preencher a própria. E aí apareceu aqui, ó, não passou no teste. Ok. Aí eu falo assim, não passou. Então eu vou vir aqui e vou mudar esse número para 0,05. Por exemplo, assim. Ah, também não passou. Então vou mudar aqui para 0,10. Não está mudando. Sabe por que não está mudando? Porque não muda automático, tá? Eu tô mudando na mão aqui, mas a verdade é que ele não muda automático. Mas enfim, a ideia aqui é essa. Você muda depois que fez o teste. Aí você fala assim, opa, agora passou. Então talvez isso aqui seja uma reta e a chance de eu estar errado seja, deixa eu ver, qual foi o último número que eu coloquei aqui? 0,05 em vez de 0,01. Ah, então, provavelmente é uma reta e a chance de eu estar errado não era 0,1, era 0,05. Não pode. Quando você mexe depois que você viu o resultado, esse número não representa mais a chance de você estar errado. Por causa de uma coisa chamada probabilidade condicional. Ele representa a chance de você estar errado em 5%, por exemplo, se eu mudar para 5%, dado que, então tem um dado que na frase, dado que você já sabe que o seu modelo foi reprovado com 0,01. E essa probabilidade do dado que você não sabe qual é.
Então você não sabe qual é a chance de você estar errado mais, porque você mudou depois. Caso vocês não saibam o que é a probabilidade de condicional, eu peço para vocês procurarem um negócio bacana que existe antigamente, que era a Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro, e que, na verdade, ele copiou de um apresentador estadunidense chamado Monty Hall. Vocês já ouviram falar da Porta dos Desesperados? Liga o microfone aí. Não, professor. Quem já ouviu falar disso? Hã? Eu não ouvi. Desculpa, passou um carro aqui, eu não ouvi. Não ouviram falar? Não. Não sei se a minha internet tá ruim. Diga, Simone. Não, Pode falar comigo. É que eu nunca ouvi falar mesmo. Não? Não. Tá. Tinha um programa infantil. Vou contar para vocês, que aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Eu espero que vocês entendam. Tinha um programa infantil onde o apresentador chamava uma criança da plateia e tinha 3 portas. Chamava a Porta dos Desesperados. 3 portas. Aí, atrás de uma das portas tinha um prêmio. Era ou uma bicicleta nova ou um videogame. E atrás das outras 2 portas tinha um monstro, que era normalmente um ator, uma atriz vestindo uma roupa de gorila. Eu pensei o trauma para a criança. A criança escolhia uma porta, a porta, em teoria, você ia lá, abria a porta, se tivesse o prêmio era seu. E se tivesse o monstro ia correndo atrás de você, a criança chorava, enfim. E a criança não tinha outra chance de ganhar um prêmio. Perdeu o prêmio. Traumático. Era o que passava por televisão nos anos 80, gente. E aí, tinha um porém. O jogo era jogado assim. A criança ia lá e escolhia a porta. Porta 1, 2 ou 3. Então, por exemplo, eu sou a criança. Você escolhia a porta 1. Não importa qual porta eu escolher. Como tem 3 e tem 2 monstros e um prêmio, qualquer porta que eu escolher, sempre uma das portas que eu não escolhi, com certeza vai ter um monstro. Pelo menos um. Se eu não sei e eu escolhi um monstro, as outras 2 portas, uma tem monstro, outra tem prêmio. Se eu escolhi sem querer o prêmio, então as outras 2 portas têm monstro. Mas de qualquer jeito, as outras 2 têm pelo menos um monstro. O apresentador sabe qual que é. Aí o que ele faz? Ele vai lá e abre uma das portas que é a que você não escolheu e liberta um monstro, só para causar um tumulto, né? No programa. O monstro sai correndo atrás das crianças no palco, dá aquela gritaria, o monstro vai embora. Então agora, você está lá com a sua porta que você escolheu, ele soltou um monstro que estava numa outra porta. Ainda tem uma porta fechada e é a que você escolheu. E aí o apresentador chega para você e fala assim: eu vou te dar mais uma chance antes de abrir a sua porta. Você pode ficar na mesma porta que você está ou trocar de porta para outra porta que eu não abri. Você fica ou você troca? O que vocês fariam antes de eu contar a resposta? Vocês entenderam a brincadeira? O que vocês fariam? Eu ficava. Você ficava? É. Algum motivo especial ou só intuição? Intuição. Júlio, Lucas, Leandro, quem ficava na mesma porta ou quem trocaria? Eu ficava, mas também intuição. Porque ele já sabe, vai que ele, sei lá, né, somente. Uhum. É que é melhor errar escolhendo que errar sendo influenciada, né? Tá bom. Júlio, Lucas, alguém que quer? Eu acho que ficava também, professor. Ficava? Lucas? Eu não sei se o Lucas está ouvindo a gente. Bom, então vou dar uma notícia para vocês. Dos 3 que responderam, Simone, Júlio e Leandro, vocês 3 ficariam na porta. Estatisticamente falando, só um de vocês ganhou o prêmio. Eu trocaria de porta. Sabe por quê? Foi você que ganhou? Não. Sabe por quê?
Vou contar para vocês. Quando você chega no jogo, você tem 3 escolhas, 3 possibilidades, e você escolhe uma. Não é verdade? Sim. Qual é a chance de você acertar? Só tem um Entendi. prêmio em 3 portas. Qual que é a chance? 33%. Oi? 33%. Isso, 33%. É, 1/3. Muito bem. Aí, quando ele solta um monstro, o que ele fez foi introduzir uma nova informação. Informação de que uma daquelas portas tinha um monstro. Aí você tem 2 possibilidades. Se você não troca, você não usou aquela nova informação. E a chance de você ganhar, obviamente, continua sendo 1/3. Não mudou nada. Mas se você decide trocar, quer dizer que você usou aquela nova informação. Entendi. E aí, a chance de você ganhar é 1/3, que é a probabilidade que você tinha no começo, né? Mais a probabilidade de que você sabe, mas não, é uma composição, né? É a probabilidade da porta que você escolheu, dado que você viu que numa das outras tinha um monstro. E esse dado que faz toda a diferença, porque aí, para todo mundo que troca, a chance de ganhar é meio, é 50%. Sabia? E se você. E assim, esse resultado é super contra-intuitivo. Não, professor, não pode ser. Tem 3 portas, eu escolhi. É 1/3. Ok, você escolheu, é 1/3. Só que se você troca, se você pensar bem, trocar é uma nova escolha. Pensa numa pessoa que não viu o monstro. Pensa numa criança que não viu nada. Ela chegou já na segunda fase da brincadeira. E eu mando ela escolher uma porta. Qual é a chance dela ganhar? 50%. Só tem 2 portas, uma tem monstro, uma tem prêmio. Então, se você fica na mesma porta, você está usando só a chance da primeira fase. Mas se você troca, você é como a criança que chegou. E você passa a ter 50% de chance. Então, se você tira o viés humano, o pensamento humano, igual a Simone falou, de não querer perder, ser influenciado, se você tira isso fora, ou então, se você ignora aquela vontade de racionalizar a situação e pensar assim, ai, mas vai que eu já escolhi o certo, aí se eu trocar e for o monstro, eu vou me sentir culpado. Não, se você jogar tudo isso fora e for só pela matemática, todo mundo que não troca, toda criança, ao longo dos 10 anos, 15 anos do programa, toda criança que não trocou de porta, 1/3 delas ganhou. Toda criança que trocou de porta, 50% delas ganharam. Isso se chama probabilidade condicional. E, por um motivo muito parecido, eu vou ensinar para vocês como decidir se isso aqui é uma boa reta ou não, mas você precisa pôr esse número aqui antes de fazer o teste. Porque se você trocar ele depois que você viu o resultado do teste, ele não representa mais uma probabilidade que você conhece. A probabilidade fica totalmente desconhecida e ele não representa nada. Porque você trocou de porta no meio do jogo. Só que ao contrário da porta dos desesperados, no caso do teste estatístico, se você trocar de porta, você perde. Então deixa eu mostrar para vocês como é. Nós vamos precisar de um outro site e nós vamos precisar preencher 2 coisas aqui na mão. Esse número e esse. Então eu vou começar apagando esse. Se vocês olharem aqui, ó, isso aqui tem uma célula que está puxando de algum lugar esse valor. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui tá, esse aqui tá, esse aqui não. Então, esse cara, eu devia até ter colocado em negrito. Esse aqui é não negrito. Isso. Os que estão em negrito você tem que mudar. Então, aqui, aqui e aqui. Então, deixa lá o 0,01. E aí eu vou apagar esse e apagar esse. Ok? E aí, de onde eu pego esses valores de Q1 e Q2? Eu vou abrir uma planilha, um outro site chamado StatTrack. Stat de estatística e track de caminho. StatTrack.
Na verdade, é uma piada, é um trocadilho com Star Trek, aquela série antiga de ficção científica. Só muda um R para Star Trek. É o Stat Trek. Vocês vêm aqui em Stat Tables e pega aqui, ó, chi-square, que é chi quadrado em inglês. Propaganda, né? Olha lá. E você vai ser transferido para essa planilha aqui. Então, essa planilha, a gente preenche nela alguns valores e ela te devolve um outro. Então, eu vou preencher aqui. O que quer dizer preenche alguns e devolve um outro? É que, na verdade, você escolhe. Tá vendo que tem vários campos nela aqui? Esse aqui não fica ativo. Desses 3 campos aqui, eu preencho 2 e ele me dá o terceiro. Quaisquer 2 que eu preencher. Então, o que está escrito aqui? Está escrito Degrees of Freedom, que em inglês é graus de liberdade. Vamos voltar na nossa planilha. Olha aqui, ó. Graus de liberdade, GDL, 18. O que é isso? Graus de liberdade na análise estatística é o número de pontos que eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho 20 pontos. O número de pontos que eu tenho, menos o número de parâmetros do meu modelo. Meu modelo tem 2 parâmetros, coeficiente angular e linear. Então, 20 menos 2, 18. É isso que é esse número aqui. Eu vou vir aqui e vou digitar 18. Depois, eu preciso preencher um desses 2 números aqui. Um deles é o valor crítico de Q quadrado, o outro é essa probabilidade. Probabilidade de que o Q quadrado seja menor ou igual ao valor crítico. É esse de baixo que eu vou preencher. O de cima eu vou deixar, tá bom? E é esse de baixo que eu vou preencher. Então, como que eu vou preencher isso aqui? Eu vou vir aqui nessa tabela e aí eu vou pegar 2 valores. Esse aqui do p-valor e o seguinte, que é o 99. Vou pegar esses 2 caras. Escolhe um. Se eu pegar esse, eu vou ter esse cara aqui, o Q1. Se eu pegar esse, eu vou ter esse cara aqui, o Q2. Então, por exemplo, se eu pegar o 0.1, eu vou vir aqui e vou digitar, tá até aqui já, 0.01. E aperto calcular. Eu apertei 2 vezes, por isso que ele deu um erro. Esquece esse vermelho, é porque eu cliquei 2 vezes. Se você clicar uma vez só, ele vai fazer assim. Pronto. Ele preencheu aqui para você. Você pega esse valor, 702, vem e você devolve ele aqui. Só toma cuidado porque é 7,02. Minha planilha está em português. 7,02. Não pode ser ponto, é vírgula. Ok? Aí, a gente vai do outro lado agora. Vai pegar o 0,99. Então, eu volto aqui, eu apago esse cara. E aqui eu vou digitar 0,99. E ele preencheu lá para mim. 34,8. Eu venho aqui, eu colo aqui. 34,8. E aí, gente, o que acontece é que ele está pegando o Q quadrado mínimo que você obteve, que é esse cara aqui, e ele está comparando, o Q quadrado está aqui, está olhando se esse número está no meio dos dois, para a esquerda e para a direita. E a resposta é não. Esse número aqui, ele devia estar entre esses dois no meu teste, mas não está, ele é menor do que o primeiro. O que isso está me dizendo? Se esse número fosse... Vamos lá, vamos ajudar vocês a interpretar isso aqui. Vamos começar de novo. O que é essa comparação, esse número ensanduichado nos outros dois? Esse número aqui é o Q quadrado que a gente teve da análise estatística que ele fez para a gente. É o quão bem os dados descrevem, se adaptam ao modelo. É isso que está escrito aqui. Aí, ele está falando assim, estatisticamente falando, esse número que você obteve aqui
para essa configuração, para 20 pontos com 2, né, que é 18 graus de liberdade, né, para 20 pontos com 2 parâmetros do modelo, e para um p-valor de 0,01, esse número ele deveria estar entre 7,02 e 34,8. Se ele estiver abaixo desse número aqui, quer dizer o quê? Que suas barras de erro estão muito grandes. Muito grandes. E é isso que a gente vê. As barras de erro são enormes mesmo. Se esse número aqui tiver maior do que esse, que é o máximo, aí quer dizer que, supondo que as barras de erro estejam certas, quer dizer que o seu modelo realmente não descreveu bem os dados. Então, qual que é aqui? O nosso Qi quadrado deu menor do que o 7. Portanto, ok, eu tive uma reta. Essa reta tem uma margem de incerteza bonitinha, não passou pelo zero, tal. Mas esse teste está me dizendo assim, eu não consigo bater o martelo e dizer que isso aqui é uma reta. E lembra, esse foi o começo da discussão. Essas barras de erro são tão grandes que isso aqui pode ser uma parábola que está passando bem suave aqui no meio dos dados. Eu não tenho como saber. Então, do jeito que foi feito aqui, eu não tenho como saber se esses dados aqui realmente descrevem uma reta. Como que eu... Deixa eu só ver uma coisa. Eu ia falar como que eu tenho como saber. Eu estou supondo aqui 0,3 na voltagem. Ok. Como que eu poderia fazer isso, né? Lembre, esse 0,3 aqui, ele é o erro que vem daquele multímetro analógico. É grande, né? Olha o que acontece se esse erro fosse, na verdade, 0,03. Quer dizer, não é o mesmo instrumento, né? De repente eu peguei um multímetro digital, alguma coisa assim. Dá uma olhada. Eu tenho que, na verdade, vir aqui agora, nessa barra de erro. Ele não muda sozinho. Eu tenho que vir aqui e dizer que a barra de erro é 0,03. Ficou bem pequenininho. Tá vendo? Olha o que aconteceu com o meu Qi quadrado. Ficou maior do que o máximo agora. Ele saiu de menor do que o mínimo para maior do que o máximo. E aí eu consigo olhar e falar assim, não, se esse erro é real, isso aqui também não é uma... Agora eu consigo excluir e falar, não é uma reta. Seria uma figura que, se você desse um zoom aqui, você vai ver que os dados sobem e descem, sobem e descem. Isso aqui podia ser um seno escalando uma reta, por exemplo. Por outro lado, vamos supor que meu erro não fosse isso. Vamos supor que meu erro fosse... Eu coloquei 0,03. Será que se fosse 0,1 já seria suficiente? Vamos voltar aqui. Não é para ficar fazendo isso que eu estou fazendo, viu? Eu estou ilustrando, dando um exemplo na aula. A gente não fica mudando o erro das coisas na mão, tá? Então, ó, com 0,1 ele ainda não passaria. Com 0,2 é o contrário, né? Com 0,05 de repente, vamos ver. Passou. Então, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que o experimento que eu fiz com aquele multímetro analógico não é preciso o suficiente para garantir que o resistor é ômico. Esse é o resultado. Ponto. Aí eu estou usando os meus dados para pensar assim, se eu quiser refazer o experimento com um instrumento diferente, qual tem que ser o erro para eu conseguir distinguir se é ômico ou não? Isso aqui está me falando que o erro, em vez de ser 0,03, ele tinha que ser pelo menos isso aqui, 0,05. A margem de erro, perdão, ao invés de ser 0,3, que era super grande, né, 0,30, tinha que ser 0,05. Ou seja, 6 vezes menor.
Então, eu preciso de um instrumento 6 vezes mais preciso do que aquele multímetro para repetir isso daqui e ter certeza de que é ômico. Bater o martelo e falar, é ômico. Então, essa é a conclusão aqui, tá bom? Do jeito que tá, eu não sei de quem de quem são esses dados, não são os meus. Eu vou falar sobre isso agora. Na instrução da planilha aqui, estava falando, faça uma cópia da planilha no seu Google Docs. Não era para preencher essa. Então, todo mundo faça uma cópia da planilha no seu... É só você vir aqui, ó, fazer uma cópia. Faz uma cópia para você e edita a sua. Ok? Aí, com esse resultado que você editou, você vai fazer esse procedimento do teste, você vai abrir o StatTrack, você vai... Pode deixar o p-valor 0,01 mesmo. E aí você vai vir aqui e vai preencher com a sua margem. E se passou, passou. Se não passou, não passou. E você vai escrever isso no relatório, que é um formulário. Então, vamos ao relatório para vocês verem como é. Vem aqui, entrega do relatório. Você vai subir a planilha. Quando você clicar aqui, você vai ver que você pode anexar coisas do seu Drive. Tá? Então, como você fez uma cópia da planilha no seu Google Drive, você anexa aqui. Qual o valor da resistência encontrada? Então, você vai vir aqui na planilha e ver qual foi o valor. Seu valor, você vai copiar para lá. Valor é a incerteza, isso aqui é um texto, né? Então, aqui, por exemplo, eu poderia escrever 0,93, 0,01. Então, ficaria 0,93 mais ou menos 0,01. E não tem o símbolo de ohms, mas a gente escreve assim, vai, ohm. Resistor é ômico? Sim ou não? No meu exemplo aqui, não é. Eu não consegui comprovar. E aí, descreva de forma sucinta. Aqui eu vou explicar. Né? Eu li no livro, lá no teste de Q quadrado, então eu sou capaz de explicar. Ó, fazendo um teste de Q quadrado com p-valor de 0,01, eu não fui... O teste, o resultado do teste é que não é possível afirmar que o modelo encontrado é uma reta. Né? Uma possibilidade seria repetir o experimento. Estou falando do meu caso, tá? Vocês vão analisar o de vocês. Uma possibilidade seria repetir o experimento com um multímetro mais preciso. E aí você pode até falar, fazendo uma análise dos dados, eu descobri que a precisão mínima para fazer isso funcionar teria que ser 0,05, que é 1/6 da precisão original. Mas cada caso é um caso. E você vai discutir com o seu colega de dupla, vocês vão ler, vocês vão pesquisar, e você vai dar a sua resposta aqui. Vai dar a sua descrição. É um parágrafo. Nada mais do que isso. E aí, clica lá em enviar. Tá? Ok? Perfeito. Então, esse é o relatório. Perguntas? Eu acho que você falou e eu esqueci. Os dois vão ter que preencher os relatórios? Os dois. Sim. Vocês podem discutir tudo em equipe, mas os dois têm que preencher. Pode ser igual, mas os dois têm que preencher. Certinho. Tá chovendo muito aqui, eu tô com medo da minha internet cair de novo. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho. O experimento 2 já está aqui. Então, usem esse tempo agora, de agora até às 6, para fazer o relatório e se preparar para amanhã. Amanhã a gente se vê de novo no laboratório. Certinho, Gustavo. Pode falar, Leandro. Não, certinho. Ah, tá bom. Beleza, gente. É isso, então, da minha parte. Se não tiver pergunta, eu vou interromper a gravação. Certinho. Posso? Não tem dúvida, não. Pode sim. Tá tudo certo. Então tá bom, gente.